E non solo. Mas não é só isso. È un Dio che è stato particolarmente gradito dalle truppe, perché É um Deus que particularmente agrada aos seus adeptos, porque, sendo uma divindade que, sob juramento, é capaz de livrá-los dos seus apertos e dos problemas desta vida, e também, além disso, é capaz de transportá-los a uma vida eterna, que é melhor que esta. una situazione dopo la vita migliorativa rispetto a questa dell'aldilà. Mais uma vez, a estrada do culto mitraico leva à Roma do protestantismo cristão. Porque, diferentemente do que está escrito e de que ocorreu com nosso Salvador, que nunca nos prometeu dias melhores nesta terra, pelo contrário, sempre nos advertiu, nos mandou tomar o nosso próprio madeiro e segui-lo, nos disse que não nos preocupemos com o mal de amanhã, porque hoje nos traz o seu próprio mal, e o amanhã também trará sobre nós o seu próprio mal. Assim sendo, aquele que morreu por nós no madeiro há 2000 anos atrás, só nos falou de perdas nesta vida terrena. Nunca nos prometeu nada nessa vida terrena, está escrito no Novo Testamento e isso é explícito. A promessa é esta, singular, a vida eterna. Não há nada prometido para nós nesta terra, neste planeta. Aí uma grande diferença do que o nosso Salvador ensinou e seus discípulos também, para o que prega e vive o protestantismo, que é também parte do cristianismo, que é sequência do catolicismo. Eles dizem que as pessoas vão naqueles lugares buscar a bênção, confiando falsamente ou disfarçadamente no Velho Testamento, quando havia um santuário terrestre e ali se praticava cultos divinos, como está escrito no Novo Testamento, tudo no passado. Mas eles dizem, ainda que você pode nesses lugares buscar bênçãos para a sua vida terrestre, e essas bênçãos são prosperidade financeira, curas físicas e também aquisição de bens deste mundo, que a Escritura diz que os bens são deste mundo e não nossos, e muito menos que o Criador nos dá. Mas você vê, mais uma vez, ao contrário de tudo que está escrito, o protestantismo se tornando bastante semelhante com o culto mitraico, em que o estudioso que acabou de dizer, ele nos fala que o culto mitraico atrai os fiéis, porque promete melhoras nesta vida, prosperidade, dias melhores, e também promete uma vida futura, uma vida eterna. Na verdade, o nosso Salvador só nos prometeu e se comprometeu conosco da vida eterna, a vida futura. E apenas quanto a esta vida nos deu alertas de sofrimento e dor. Mas o culto de Mitra deveria conhecer uma expansão poderosa que iria competir com o cristianismo. A difusão do mitraísmo era muito enraizada. Só neste local em que estamos agora, e que se trata de um templo dedicado a Mitra, tem uma área territorial de 60 hectares. Só na cidade de Roma existiam entre 1.000 e 2.000 templos como este, o que se calcula em mais de 50.000 fiéis. Você veja, portanto, que o culto mitraico era o maior no Império Romano, era o mais ramificado, tinha mais ramificações no Império Romano. E seus templos eram grandiosíssimos, eram os maiores templos a culto a deuses da época do Império Romano, o período anterior e também durante o mandato de Constantino, que criou o cristianismo. Eu te pergunto, alguma coisa mudou? Não são os templos católicos os maiores que você conhece? Porventura não são também os novos templos protestantes os maiores, mais bonitos e mais difundidos que você conhece na atualidade? Seria apenas essa mais uma coincidência com a religião mitraica?
que dominava o Império Romano, era a maior religião do Império Romano, a que mais adeptos tinha, não era a que melhor caía no gosto do romano, não era porventura também o Deus Sol, o Sol Invictus, o preferido do Constantino, o imperador? Não era este mesmo Deus Sol Invictus, a qual ele adorava e adorou durante toda a sua vida, e até o dia da sua morte continuou adorando? Assista o DVD A Bíblia é Bíblica, porque tem muito mais informações que colaboram a respeito do que nós estamos mostrando neste vídeo aqui. O culto de Mitra era secreto e reservado. Estamos no interior de um destes santuários. E aqui ao fundo a estátua de Mitra, que está sacrificando o touro. Uma representação do deus Mitra em estátua no fundo da nave do templo. Acaso isso não lhe é familiar? Não é desta mesma forma ainda que são constituídos os templos católicos? Com uma nave, e lá no fundo, o próprio Deus Mitra. E agora se chama Jesus Cristo. Está posicionada em seu lugar de origem. Esse é um local de segredo e separado. É de se admirar que, mesmo sendo secreto, ele alcançou enorme popularidade no Império Romano, ao ponto de influenciar, como nenhum outro, o cristianismo. E realmente influenciou muito o cristianismo de Constantino. Assistindo ao DVD A Bíblia é Bíblica, você verá exatamente este momento, em que Deus Mitra, o Deus de Constantino, Deus dos soldados romanos, agora transvertido de cristianismo, e você vai ter mais detalhes ainda aqui sobre o que é Crista, o que é Cristo, e agora transvertido então desse cristianismo, os soldados de Constantino e todos os cristãos passaram a ser soldados, fizeram guerra em favor de Constantino e mataram, além de reis, muitas outras pessoas, coisas que os discípulos do nosso Salvador jamais fariam, mas que os primeiros cristãos, os verdadeiros primeiros cristãos, os cristãos de Constantino, fizeram quando o Império Romano político foi transformado em Império Religioso. Eu creio que você deva assistir a Bíblia Bíblica. Se o cristianismo parasse na sua expansão, o mundo seria mitraico. Essa é uma das maiores afirmativas de todos os tempos quanto ao mitraísmo. Talvez você já a conheça, e se ainda não a conhece, eu creio que é porque você nunca procurou pesquisar sobre Mitra, porque todos que pesquisam sobre Mitra chegam a essa frase. O mundo seria totalmente mitraico se não houvesse o patrocínio de Roma popularizando o cristianismo. É uma afirmativa clássica. E eu te digo mais. O mundo é totalmente mitraico. Ele não seria, mas é. Ou por que será que você conhece tantos templos de Jesus o Cristo, que vem de Crestos, e nós vamos entrar mais nesse assunto ainda aqui, mas você vê essas igrejas em tantos lugares, ou esses templos de alvenaria dessas denominações católica e protestante. Não estão elas tão difundidas em todas as partes? Você não sabe, por acaso, que quando o próprio país Brasil foi descoberto, vieram também os jesuítas, implementando aqui essa religião mitraica? E isso não aconteceu também, além do Brasil, com todos os países latino-americanos? Acaso não foi assim também com diversos países da Europa e até da América do Norte? Acaso não é o chapeuzinho de Mitra, o boné, característico exclusivamente de Mitra,
que está na cabeça da Semíramis, que representa a república de alguns países latino-americanos, como também Portugal e até mesmo. Não é o chapeuzinho de Mitra que está sobre a cabeça de Semíramis, na representação da República Brasileira? Mas será que realmente é isso mesmo? O mitraísmo está de acordo com o cristianismo? Ou talvez o cristianismo está em parte em acordo com o mitraísmo? Ainda que muitos elementos tornem evidente uma grande ligação entre as duas religiões, existem pessoas que pensam diferente. Mitra appartiene al mito. Mitra nel mito è nato, non è mai morto. Gesù di Nazareth appartiene alla storia. À primeira vista, parece que o padre diz palavras sábias. Mitra pertence a um mito, algo que não existe. Ele nasceu porque é um mito, mas ele não morreu pelos nossos pecados. E Jesus de Nazaré morreu pelos nossos pecados. Ele é histórico, não é mito. Parecem sábias palavras. Mas se você olhar com mais cuidado, você verá que ele não citou Jesus Cristo. Por que será que o padre falou Jesus de Nazaré e não Jesus Cristo, como vem sendo dito durante todo o documentário e que sempre se fala? Porque dessa vez o padre tenta confundir a nossa mente. Levar-nos a uma confusão de Mitra com o nosso verdadeiro Salvador, aquele de Nazaré, que morreu pelos nossos pecados. Mas nós sabemos que não é bem isso. Realmente, o Deus Mitra é mito. E o Yahushua, o filho do nosso Criador, que morreu no madeiro por nós há 2000 anos, é histórico. Agora, o padre, falando Jesus Cristo, ele mesmo teria na sua consciência a certeza de que está falando uma enorme mentira. Então preferiu falar do Jesus de Nazaré, para levar ao nosso entendimento a imagem daquele que há 2000 anos atrás morreu por nós. Mas aquele, eu volto a repetir, tanto ele como seus ensinamentos não tem nada a ver com o cristianismo de Constantino, que está ainda hoje aí, como catolicismo e protestantismo. Vamos continuar juntos assistindo. No momento, os estudiosos não chegaram a uma conclusão comum. Teve pessoas que deram seus testemunhos para nos formar hipóteses diferentes que Mitra talvez fosse um deus e que nasceu de uma virgem e que antes de deixar a terra convocou seus apóstolos para a última ceia, durante a qual repartiu o pão e ofereceu o vinho, celebrando a sua subida para o céu. E ainda que esse Salvador tinha um plano de construir uma ordem cósmica. Que o Deus Sol Mitra é um mito, nós não temos dúvidas, é claro que ele é um mito. Agora, o culto a Mitra nunca foi mito. O culto a Mitra sempre existiu. Na Roma Antiga, nos impérios anteriores a Roma, e existe até hoje, disfarçado de cristianismo. E essas semelhanças míticas da crença de que Mitra nasceu de virgem, de que Mitra tomou vinho e comeu pão antes de subir e demais coisas, você não tenha dúvida, isso é história. É uma história mentirosa, inventada, para tentar de alguma forma assemelhar esse Deus que não existe, esse falso Deus, ao verdadeiro Filho do Criador, que morreu há 2000 anos atrás por nós. O culto mitraico, volto a dizer, é verdadeiro, sempre existiu e ainda existe disfarçado. Mas de que houve alguém que nasceu de uma virgem e de que fez a última ceia, esse não é outro senão o próprio Salvador e ninguém mais, principalmente esse tal Deus Sol Mitra do Império Romano,
que é cultuado pelos evangélicos, pelos católicos, de forma disfarçada que nem eles sabem até o dia de hoje.